Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Neil Barreto, da Igreja Batista da Lagoinha. Não, ele não é da Igreja Batista da Lagoinha, eu cismei com isso. Ele é da Igreja Batista Betânia, parece, né? Mas vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Show! Assim tá perfeito, gostei, tá? Então vamos continuar, amados. Que não tem sorriso nos lábios nem brilho nos olhos. São cidadãos que não participam da vida do seu bairro, da sua cidade, da sua faculdade, da sua rua, em grande escala, nem da sua família. É gente que se converte e vira as costas para a própria família. E vai viver. Então vocês vejam que ele está falando se converte, a pessoa que se converte aonde? A uma religião, uma igreja, não a Yahushua. Que quando eles falam, eu me converti para Jesus, na verdade não, eles não se converteram para Jesus, eles se converteram para a religião evangélica ou católica, para um templo físico. Porque aquele que se converte a Yahushua sai do templo e passa a ser o templo, no espírito. E Yahushua está no espírito, não está no templo físico, tá? E aí ele está aqui falando que as pessoas largam a família, tipo assim, mas em qual sentido? Será que ele aqui vai falar do amor ao próximo, de ajudar o próximo, de repartir o pão com o faminto? De vestir o nu? Será? Vamos ver, vamos continuar. Viver no seu gueto religioso. É gente que diz que eu tenho muita fé, e isso tudo é demonstrado na minha indumentária, no meu discurso, nos meus jargões, no meu isolamento, na dedicação ao meu gueto. Mas não é sal que salga, porque não cola em carne nenhuma. Não é luz que ilumina, porque não passa em caminhos de trevas absolutamente nenhum. É gente que é religiosa, mas que não experimentou graça de Deus. Gente que é religiosa, mas todo mundo que está aqui, amado, são religiosos. Por quê? Porque a religião, ela precisa do físico para a pessoa crer. Mas a pessoa que sai da religião, ela não precisa do físico. Ela precisa crer e ponto. A Escritura diz que nós não vivemos por vista, tá? Nós não vivemos por vista, mas pelo que nós cremos. É assim que está na Escritura, quer ver? Não por vista. Aqui, ó, não por vista, tá escrito isso. Vamos ver aqui onde é que tá escrito. Ó, não por vista. Mas não por vista, vamos botar aqui, não por vista, Bíblia. Que foi o apóstolo Paulo que falou isso. Vamos ver. Ai, esqueci o versículo. Aqui, ó. 2 Coríntios 5:7. Olha isso, 2 Coríntios 5:7. Vamos ver. 2 Coríntios 5:7. Vamos nós. Mais para cima. Ou é mais para baixo? Mais para cima. 5:7. Vamos lá, vamos ver o que está escrito aqui. Ó, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Veja, o que é isso? Andamos pela fé e não pelo que vemos. Andamos no Espírito. Nós não precisamos ver para crer. Então, aqueles que andam pelo que vê, são religiosos, são aqueles que não andam no Espírito, mas andam no que vê. Precisa ir num templo, ver um templo, entrar num templo, ao invés de ser o templo. Isso é incredulidade, amados. As pessoas que estão na religião são descrentes, são incrédulas, porque precisa de tudo. Vocês vejam, esses aqui que estão aqui, ó, são incrédulos por quê? Porque precisa entrar num templo, ver um templo ao invés de ser o templo. Precisa ouvir um líder religioso falando que Deus está falando, porque não crê que o Espírito habita em nós, que o Espírito nos guia a toda a verdade. Precisa ouvir um homem falar.
Entende? Precisa pegar um pão e um vinho e falar que é o corpo e o sangue de Cristo, porque não crê que Yahushua é o pão vivo que desceu do céu. E que ele é o vinho que nos dá entendimento. Tá? Precisa tomar um banho no tanque físico, porque não crê que já são lavados pela palavra e pela água que é Yahushua, que Yahushua que nos limpa. Então vocês vejam que eles vivem pelo que vê e não pela fé. Então vocês vejam bem que é totalmente contrário do que está na escritura que esses homens pregam. Vamos continuar. A fé não chegou na humanidade, não chegou no dia a dia. E para Paulo, essa gente fracassou na fé, é abominável, é réproba quanto às boas obras. Gente, vocês estão vendo que ele está falando de pessoas que estão na igreja, são religiosas, que se cobrem na religião, mas que não praticam as boas obras. Que as boas obras que ele está falando aqui é tipo de não cuidar da família e tal, né? Mas até agora ele não falou de vestir o nu, ele está falando no sentido da pessoa tratar bem a pessoa, é nesse sentido, tá? Só que, na verdade, Paulo está falando dessas pessoas que são religiosas, que não estão no espírito, na fé, que é no espírito, mas estão vivendo na religião. Vocês vejam que está totalmente contrário do que o apóstolo está falando. Ele está falando da pessoa que vai na igreja, mas que são religiosas, mas que não estão fazendo as boas obras. Quais são as boas obras? As obras da religião. Dizendo que o apóstolo Paulo está falando que esses são reprovados, ou reprovados para toda boa obra. Qual é a obra? A obra no espírito. Por quê? Porque estão no físico. Vocês vejam que o Neil Barreto está falando totalmente contrário do que o apóstolo Shaul falou para Tito. Vamos continuar. Fracassou na fé. Ok? Terminamos a possibilidade de fracasso na fé. Hoje, vamos juntos. Ué, peraí, terminou a possibilidade de fracasso na fé? Como? Se vocês não estão na fé, vocês estão no físico, na visão física. Não é? Aqui, ó, nós andamos por fé e não pelo que vemos, mas por fé. Não pela religião. Então, como é que vocês terminaram aí a fé? Estão na fé, sendo que vocês estão, na verdade, no que estão vendo e não na fé. Então, vocês vejam bem que não bate com o que está na escritura, amados. Não bate. Vamos continuar. Aprender. Qual o problema de nós fracassarmos na fé? A gente pode fracassar em tantas coisas, né? A gente pode fracassar profissionalmente, a gente pode fracassar familiarmente, a gente pode fracassar em várias áreas da nossa existência. Mas quando a gente fracassa na fé, irmãos, seria a mesma coisa. Vamos ver o que a Bíblia diz quando a gente quer dar fé, fracassa na fé. Vamos começar. Quando o apóstolo diz na fé, na fé andando no espírito. E não andando no físico, mas quando fracassa na fé, é quando a pessoa sai do engano da religião, vai, conhece Yahushua, o nome, e depois a pessoa não se convence, não vai para o caminho que é Yahushua, porque a ordem foi bem clara. Yahushua disse, vinde a mim. E aí a pessoa volta para trás e volta para a religião de novo. Eu já vi isso acontecer. Pessoas do grupo do WhatsApp que estavam conhecendo o caminho que é Yahushua, e de repente uma pessoa falou, fulano voltou para a igreja. Por quê? Porque não estava na fé, que é no espírito, estava na vista, no que vê, na religião. Então voltou a praticar de novo atos religiosos. Por quê? Porque a pessoa não estava nascida no espírito, porque aquele que é nascido no espírito, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. Foi isso que Yahushua falou para quem? Para Nicodemos, que está escrito em João 3. Ele disse isso para Nicodemos. Então vocês vejam que aquele que é nascido do espírito é do espírito. Então, vejam bem. Mas vamos ver o que ele vai falar aqui. Vamos continuar. Pelo texto mais conhecido que fala de fé, que é Efésios 2, 8 e 9. Qual o problema de fracassarmos na fé? Porque... Então vocês vejam bem, Efésios 2,
8 e 9. Mas ele vai ler somente esse versículo isolado, né? Para poder falar o fracassar na fé. O fracassar na fé que ele vai dizer aqui com certeza é aquele que está indo na igreja, mas que não estão praticando os atos religiosos, então estão fracassando na fé. Ou então fracassaram na fé porque se desviaram do templo, se desviaram da igreja, são desviados. Mas o fracassar na fé que o apóstolo Shaul está falando é aquele que estava indo no caminho que é Yahusha, saiu do caminho de Yahusha e voltou para o caminho da religião. Esse é o fracassar na fé. É totalmente contrário. Então vamos ler aqui Efésios 2. Vamos ler? Porque ele vai ler o 8 e 9. Mas vamos ler o que se trata o Efésios 2 todo. Tá? Então vamos lá. Eu estou aqui na nova versão internacional, né? 2. Vamos ver aqui. Olha, ele vai ler daqui, ó. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Yahweh. Não por obras, para que ninguém se glorie. Tá? Ele vai ler esses dois versículos. Tá? Então, mas vamos ler tudo o que o apóstolo está dizendo para a gente ver. Porque a gente tem que examinar as escrituras, amados, para não sermos enganados. Tá certo? Então vamos ler. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Está falando de quem? Está falando daqueles que estavam na religião, né? Servindo a ordem deste mundo é o príncipe do poder do ar, ou seja, Terron, tá? O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, porque aqueles que são desobedientes estão adorando Deus falso. Por quê? Porque ao invés de ser o templo, está ainda um templo. Então, estão na desobediência, são descrentes, são incrédulos. Então, vocês vejam bem que aqui ele está falando, vocês estavam mortos em transgressões e pecados, ou seja, mortos no espírito. Por quê? Porque estavam na religião, nos quais costumavam viver em transgressões e pecados. Por quê? Porque estavam na carne, não do espírito. Quando seguiu o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Vocês vejam que o apóstolo está falando da religião, porque ele também era religioso. Ele era fariseu. Ele foi doutrinado por Gamaliel. E ele foi perseguidor dos que estavam no caminho de Yahusha. Ele perseguia e matava. Então vocês vejam bem. Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, eram por natureza merecedores da ira. Todavia, Yahweh, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Yahusha, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. É pela graça, não é pela religião. Não é indo a um templo físico. Não é dando dízimos e ofertas. Não é praticando atos religiosos que nós somos salvos, amados. Mas é pela graça. Então vocês vejam bem. Yahweh nos ressuscitou com Yahusha, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Yahusha. Veja, Yahweh nos ressuscitou o quê? O nosso entendimento, que estava morto na religião, no engano da religião. E quando nós fomos para Yahusha, Yahweh nos ressuscitou com Yahusha, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Yahusha. Por quê? Porque nós vemos agora no espírito, não é mais no físico. Então nós estamos nos lugares celestiais no espírito, tendo visão de águia no espírito, amados. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Yahusha. Veja, demonstrada em sua bondade para conosco em Yahusha. Então nós temos que estar em Yahusha.
não numa religião, mas em Yahushua. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Por meio da fé em quem? Em Yahushua. E isto não vem de vocês, é dom de Yahweh, não por obras, para que ninguém se glorie. Qual obra que ele está falando? Não por obras da religião. É isso que o apóstolo está falando. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Yahweh, realizada em Yahushua, para fazermos boas obras. Quais são as boas obras? Que até Tito aqui está falando das boas obras que ele que falou aqui, amados. Tais pessoas alegam que conhecem Yahweh, mas só de ver o mundo como procede, já sabe que não são corruptos e desobedientes, imprestáveis para fazer qualquer coisa boa, ou qualquer boa obra. Essa boa obra são as obras do amor ao próximo. Essas são as boas obras. As obras do amor ao próximo, tá? As quais Yahweh preparou de antemão para que nós as praticássemos. Vocês vejam que é Yahweh que preparou para a gente praticar através do Espírito, porque é o Espírito que pratica essas boas obras do amor ao próximo em nós. Então vocês vejam bem. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados de circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que na época vocês estavam sem Yahushua. Veja, portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram religiosos. Gentios aqui são religiosos, tá, amados? Efésios 2:11, vamos ver aqui. Como é que tá aqui, Efésios 2:11? Efésios 2:11, cadê você? Efésios. Vamos ver como é que tá aqui. Mas esses gentios aqui são religiosos. Tá? Ele aqui tá falando de religião. Lembre-se que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncisados pelos judeus. Gentios. Mas esses gentios aqui, ele está falando no sentido da religião, que eram religiosos. Pode ter certeza disso, amados. Vejam, portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram religiosos por nascimento, tá? E chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, ou seja, e chamados, vocês eram gentios por nascimento, e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, ou seja, esses aqui circuncisão são os religiosos que chamavam em circuncisão aqueles que não praticavam religião, feita no corpo por mãos humanas. Ou seja, a religião, a lei judaica era o quê? Era a pessoa se circuncisar, o homem se circuncidava no 8º dia, né? Cortando o quê? O prepúcio do prepúcio, acho que é o prepúcio do pênis, né? Que era circuncisão, era uma coisa humana, era uma coisa feita, né? Circuncisava humanamente. E que naquela época você estava sem Yahushua, ou seja, a pessoa que estava na religião, é isso que ele está falando, que a pessoa que estava na religião, tá? Elas estavam sem Yahushua, porque estava na religião. Vamos ver aqui como é que está aqui. Lembre-se que vocês, os não-judeus, eram chamados de circuncisados pelos judeus, que chamam a si mesmo de circuncisados por praticar a circuncisão. Lembre-se do que vocês eram no passado, tá? Aqui no passado que ele está falando, lembre-se de como vocês eram na religião. Então, que naquela época vocês estavam sem Yahushua, ou seja, porque a pessoa que estava na religião não estava em Yahushua. Separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros contra as alianças da promessa, sem esperança e sem alma no mundo. Mas agora, em Yahushua, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Yahushua. Mas nós temos que estar em Yahushua, e não numa religião. Pois ele é a nossa paz, que é a nossa paz e Yahushua, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Veja, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças.
Quais eram isso? Era os mandamentos, a lei da religiosidade. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com o Yahweh os dois em um corpo, por meio do madeiro, pela qual ele destruiu a inimizade. Tá certo? Então, aqui a lei dos mandamentos expressa ordenanças, ou seja, mandamentos, a lei dos mandamentos, ou seja, a religiosidade, expressa ordenanças. Então, aqui a lei expressa ordenança, cadê? O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz, ou seja, desses dois, a lei dos mandamentos, expressa ordenança, tinha que ser a lei em ordenança, você tinha que obedecer a lei, né? Dos dois, ele fez um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Yahweh os dois em um corpo, por meio do madeiro, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Veja, é por um só Espírito. Não é em várias religiões, indo numa denominação batista, outro vai na denominação evangélica, vocês vejam que são vários espíritos. Não é o mesmo espírito que está ali. Porque a Assembleia, ele tem um reteté. Já a Batista já é mais recalcado. Eles não usam, tem uns que não usam reteté, tem uns que usam, tem outros que não. Então vocês vejam que não é o mesmo espírito. E aqui ele está falando só espírito, veja. Pois por meio dele, de quem? De Yahushua, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai. Por um só espírito, que é o Espírito do Pai. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos puros e membros da família de Yahweh, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Yahushua como pedra angular. Tendo Yahushua como pedra angular. Não é um templo físico, onde as pessoas vão lá e edificam a pedra fundamental, o lançamento da pedra fundamental no templo físico. Mas Yahushua é a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário puro no Senhor. Ou seja, um templo puro no Senhor, no espírito, no entendimento. Então a pedra angular, ele é que edifica o edifício, ele que ajusta o edifício que somos nós no espírito, tá certo? Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Yahweh por seu espírito. Vocês vejam que o espírito mora em nós, não é num templo físico, mas é naquele que crê que é o templo. Isso está bem claro na escritura. Então vamos ver aqui o que o Neil Barreto vai falar desses versículos isolados que ele deu, né? Efésios 2, 8 e 9. Vamos lá. Primeiro, pela graça sois salvos por meio da... Isso não vem de vós, Vamos mais uma vez juntos, vamos lá. Porque... salvos pela graça. E qual o meio que a graça usa para nós nos levar à salvação? A fé. Por que fracassar na fé é problema? Sim, beleza. Porque somos salvos, pela graça nós somos salvos por meio da fé. Mas qual é a fé? A fé em Yahushua. A fé de andar no espírito, não no físico. Mas o que ele vai falar dessa fé? Que fé é essa que ele vai falar? Vamos continuar para ver. Porque é por ela que nós somos salvos. Agora vamos entender isso. O texto está me dizendo que a salvação não é uma ação do homem em direção a Deus, é uma ação de Deus em direção ao homem. Pela graça sois salvos. Ou seja, eu não sou salvo porque eu mereço, porque eu busco, porque eu me comporto. Não, é graça. Então é ação de Deus para comigo. Ora, se é uma ação de Deus para comigo, é Deus vindo em direção a mim, qual o trilho que Deus usa para chegar a mim? A fé. Olha, escuta o que eu vou te falar. Quem vem é Deus.
Em qual caminho? Na minha fé. Ele age, mas o trilho é meu, é na minha fé. Na fé em quem, meu querido? Na minha fé, mas qual a fé? O caminho é a fé que ele está falando, mas não é o caminho não é fé. O caminho é Yahushua. Vocês vejam bem. Veja o que ele está dizendo aqui, amados. Olha, o caminho não é a fé, o caminho é Yahushua. Está bem claro isso, olha. Caminho, a fé, olha, escuta o que eu vou te falar. Quem vem é Deus. Em qual caminho? Na minha fé. Ele age, mas o trilho é meu, é na minha fé. É na minha fé? Não, não é na minha fé. É por meio da fé. Veja. Não é na minha fé, é por meio da fé. É em Yahushua, porque Yahushua é o caminho. Não é o caminho da fé, mas é por fé no caminho de Yahushua. Veja. Vamos ver aqui. Vou botar aqui. Pela fé em Jesus. Vamos ver aqui, Bíblia. Ó. Vamos ver aqui, esses versículos aqui, 79 versículos sobre fé. Por isso vou dizer que tudo quanto orar, pedido, retê-los-ei. Não, mas não é isso que eu quero não, vamos lá. Olha, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Yahushua habite pela fé no coração, no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, porque andamos por fé e não por vista, ó. Ora, mas não é isso que eu quero não, amados. Peraí. A fé em Yahushua, peraí. Deixa eu ver aqui. Somos salvos pela fé em Jesus. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Vamos ver aqui. Efésios 2:8. Aqui, ó. É isso mesmo lá, ó. Efésios 2:8, ó. 8. É em Yahushua. Veja. Pois pela graça de Yahweh, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Yahweh. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Yahweh que nos fez o que somos agora em nossa união com Yahushua. Ó, mediante a fé. Mediante a fé. Só que eu tô querendo ver outro aqui. Romanos 2:13. Vamos ver aqui o Romanos 2:13. Romanos 2:13. Porque é pela fé em Yahushua, amados. Romanos 2:13. O caminho é Yahushua. Não é o caminho da fé. É o caminho é Yahushua. É mediante a fé em Yahushua. Porque as pessoas que Yahweh aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Não. Romanos 2:13. Deixa eu ver aqui. Ué. Romanos 2. Vamos ver aqui Romanos 2, aqui, o que está escrito. Romanos 2.
Ó, vamos ver aqui, ó. Isso acontecerá no dia em que Yahweh julgar os segredos dos homens, mediante Yahushua, conforme declara no meu evangelho. Ora, eu não sei mais onde está escrito não, amados. Mas tem um que fala que é pela fé mediante a Yahushua. Peraí. Mediante Yahushua. Deixa eu botar aqui. Já vai botar Yahushua. Não ia achar nunca, né? Porque na Bíblia não tá. Tá de novo aqui, ó. Tá vendo, ó? Toda vez que a gente bota mediante Jesus, tá aqui, ó, 2:8, ó. Ó, 2:8. Olha. Romanos 3:28, ó, 28 a 30. Ó, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, ou seja, sem as obras da religião. É porventura Yahweh somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios. Certamente, se é que Yahweh é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão e também por meio da fé a incircuncisão. Aqui, ó, Romanos 4:5. Porém, aos que não trabalham, mas creem naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Yahweh, por nosso Senhor Yahushua. Romanos 9:30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Mas que vem da fé de qual fé? A fé que é Yahushua. Romanos 10:4. Pois Yahushua é o fim da religião, para justificar todo aquele que crê. Romanos 11:6. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Gálatas. Vamos ler esse aqui, Romanos 11:6, para ver como está aqui. Romanos 11:6. Vamos lá. Para a gente continuar aqui. Olha, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Quer dizer, então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram, os demais foram endurecidos. Como está escrito, Yahweh lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvido para não ouvir, até o dia de hoje. Tá? Vamos ver aqui. Continuar. Gálatas 2:16. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Yahushua. Então vocês vejam bem. Louvado seja Yahweh. Achei. Ó, Gálatas 2:16. Vamos lá. Gálatas 2:16. Tá? Então, 2. Tá aqui, ó. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da religião, mas mediante a fé em Yahushua. Assim, nós também cremos em Yahushua para sermos justificados pela fé em Yahushua, e não pela prática da religião, porque pela prática da religião ninguém será justificado. Achei. Então vocês vejam, amados, que o que ele está falando aqui está totalmente contrário do que está na escritura, tá certo? Eu vou dar uma pausa aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, botar aqui, que a gente vai continuar no próximo vídeo, porque já passou bastante, né, amados? Então, amados, por favor, se vocês gostaram do vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal para receber notificações do YouTube, né? E sejam muito bem-vindos ao canal, amados. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua, até a próxima.